Amém, igreja? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que os irmãos possam realmente hoje estar abrindo o coração, para que o Senhor possa acessá-lo, para que você possa se encher da graça do Senhor. Porque o Senhor tem prometido que vai fazer grandiosa obra neste lugar, nesta casa. Aleluia. O Senhor tem prometido que vai renovar, vai dar novos planos àquelas pessoas que têm, às vezes, pensado em desistir, até mesmo do caminho do Senhor, por as perseguições, por as tribulações que tem passado. Mas o Senhor tem prometido que vai dar vitória. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém? Assim fala a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Amém, irmãos? Amém. Podem se assentar. Nós vamos falar de ouvir e falar com Deus. Ouvir e falar com Deus. Nós vemos no começo dos livros da Bíblia, quando Moisés estava dirigindo o povo, Deus sempre manifestava com Moisés. Mas às vezes o povo não acreditava muito, e às vezes desviava do caminho do Senhor. E um dia pediram a Moisés que queria ouvir a voz de Deus, eles mesmos, ouvir com seus próprios ouvidos. E Deus manifestou em uma chama de fogo e falou com o povo. Assim como o Senhor vai manifestar nesse lugar e vai falar com cada um que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, a história de Samuel, como começou tudo. No começo, a sua mãe não podia ter filho, era estéril. E o seu marido tinha outra esposa e eles sempre tinham um tempo que eles levavam sacrifício no altar do Senhor. E era um tempo de tristeza para Ana, mãe de Samuel. Porque a outra tinha filhos e ela não tinha. E ainda zombava dela. E aquela mulher se sentia amargada, porque não tinha filhos e ela tinha o desejo de ter filho. Como toda mulher
que se casa tem desejo em formar uma família. Nós vemos, irmãos, que no último sacrifício que eles foram aí, a mulher se revoltou dentro dela. Teve uma revolta e se jogou aos pés do Senhor e fez ali aquela petição que ela tanto ansiava ter na sua vida: formar sua família, gerar filhos. E Eli era o sacerdote. E a Bíblia fala que quando aquela mulher estava ali clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, só movia os lábios, ninguém ouvia sua voz. E a palavra fala que o sacerdote chegou a repreender a mulher, dizendo que ela estava embriagada. E ela imediatamente respondeu ao Senhor que não bebia vinho e nem bebida forte, mas ela estava se abrindo com o Senhor. Ela estava fazendo um pedido que só o Senhor pode realizar. Há coisas impossíveis que só o Senhor pode realizar na nossa vida. Era o caso desta mulher. Mas ela fez ali um compromisso com Deus, e você veja o compromisso que ela fez. Às vezes, muitas vezes nós temos que fazer um compromisso desse com Deus. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, Senhor, colocarei ele na tua presença, Deus, para todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará lâmina. Veja, irmão, que antes mesmo de Deus fazer acontecer aquilo na vida da mulher, ela já estava prometendo ele a Deus, para ele andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, irmão, alguns pais têm que fazer assim com seu filho, corrigi-lo, ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor. E Deus concedeu a bênção na vida da mulher. Teve um filho chamado Samuel, que ao desmamar, foi aí ter com o sacerdote, que era seu tutor, quem cuidava dele, quem ensinava ele. Mas a palavra fala que esse sacerdote tinha 2 filhos. E a fama desses 2 filhos não era boa. Não andava. Eles exerciam o papel de sacerdote, mas não andavam na presença do Senhor. Saía com várias mulheres. A oferta que às vezes era oferecida para o Senhor, eles tomavam para eles uma parte. E o menino Samuel aí, irmãos. Mas algo já tinha no coração daquele menino, porque foi um propósito que a mãe dele fez com Deus. Já foi nascido no coração dela e passado para o coração dele, dentro dela. E a palavra fala, irmãos, que certo dia veio uma profecia, um certo homem de Deus contra a casa de Eli, porque o Senhor deu alerta para eles, que eles não estavam andando no caminho dele. O Senhor falou: vim à casa do teu pai quando vocês vinham do Egito, te escolhi como sacerdote, e agora teus filhos andam assim. Quem sabe aquele pai às vezes se esforçava para levar os seus filhos no bom caminho, mas os seus filhos não queriam. Ou às vezes não fazia caso da sua palavra, da palavra de Deus. E veio um profeta de Deus e falou o que ia passar, que ia tirar o filho deles desse meio, porque o povo de Deus não tem que andar corrompido. Nós vejamos que Samuel estava ali, já um pré-adolescente, vendo todas aquelas coisas erradas,
mas não se deixou contaminar com as coisas erradas, porque estava nos caminhos do Senhor, sentia a presença do Senhor, talvez não sabia até servir a Deus corretamente, mas estava no caminho do Senhor. E Deus, irmãos, revoltou com ele mesmo. Deus às vezes se revolta com as coisas erradas que os seus filhos fazem. Deus escolhe um filho, uma filha para fazer algo para ele, para estar nos seus caminhos, e o seu filho faz ao contrário do que Deus quer. E Deus revoltou com os filhos de Eli. E a palavra fala que ele tirou a vida, porque os filhos de Eli, eles estavam na presença, ali fingindo que estavam na presença de Deus, mas fazendo coisas erradas. Confiavam que se eles fossem para a guerra, levando a arca na sua presença, aí à frente, Deus estava com ele, Deus ia dar vitória. Mas Deus estava vendo o erro daqueles homens, daquele povo, e queria conserto. Deus já tinha mandado ali um homem de Deus avisar que os filhos dele andavam em mau caminho, e o Senhor não quer seus filhos no mau caminho. O Senhor quer seus filhos fazendo coisas certas. E vem aí, irmãos, o chamado de Eli, o chamado de Samuel, A palavra fala que a palavra do Senhor naqueles tempos era de muita valia, porque não havia muita visão manifesta. Então a palavra de Deus era de muita valia. Os filhos de Eli ouviram o que foi transmitido a eles e não fizeram caso à palavra de Deus. Assim, irmãos, hoje também muita gente não faz caso da palavra de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus tem se esforçado para pregar a palavra, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, mas a pessoa não faz caso. E Deus tem falado muito com o seu povo. E Deus chamou Samuel porque Deus já estava revoltado com aquele povo. Mas Samuel não tinha muita experiência com Deus. Estava ali, mas não tinha experiência com Deus. Foi quando ele ouviu a voz e foi correndo até ele. E diz: eis-me aqui, Senhor, para que me chamaste? E eu não te chamei, Senhor. Eu não te chamei, Samuel. Vai e volta a te deitar. E a palavra fala que outra vez Samuel ouve a voz. Ouve a voz e vai outra vez a Eli. Eis-me aqui, Senhor, para que me chamaste? E ele: eu não te chamei. Vai e torna a te deitar. E todavia, irmão, ainda, Samuel não tinha entendido porque não tinha experiência com Deus. E nós temos que ter experiência com Deus. Nós não temos que estar aqui, irmãos, só sentados, só ouvindo. Deus quer que nós nos levantamos e façamos alguma coisa para Ele. Porque há muito trabalho para fazer. Há muitas vidas para ganhar para o Senhor. Vidas, irmãos, que às vezes estão necessitando de uma só palavra para vir para os caminhos do Senhor, para ganhar a salvação. Pessoas às vezes que não estão no mundo, não estão na presença do Senhor, inocentemente, por não conhecer a verdade, ou por alguém nunca ter ido predicar para ele, falar da verdade. Eu falo de mim mesmo, próprio irmão, que eu nasci e me criei no meio, que eu nunca tinha lido a Bíblia.